Vamos lá então. Mais um vídeo, pessoal, aqui sobre análise transiente na agricultura irrigada. E nesse vídeo eu vou mostrar aqui uma análise transiente bem interessante, que é uma análise transiente que foi feita em um pivô central. Porém, a diferença é que essa análise foi feita considerando o funcionamento do pivô como um todo. Não foi uma análise transiente considerando apenas a adutora do pivô, certo? Então aqui a gente tem a motobomba, né? Altura manométrica 108, vazão 178 metros cúbicos por hora, NPSH requerido 338, disponível 766. Essa adutora é uma adutora de PAD, certo? 500 e poucos metros, a gente consegue visualizar aqui. Depois eu vou mostrar o perfil dessa adutora com o pivô, mas vamos lá. Ficou bem interessante os resultados. Esse aqui é um pivô de 52 hectares aproximadamente. Aqui um detalhe dos vãos, né, dos lances de cada pivô. Tubo-aço zincado 6/5/8, 54,86 metros, mais um balanço, certo? Aqui um desenho esquemático desse pivô. Normalmente o que se faz é análise transiente somente da adutora, considerando somente a adutora. Neste caso, reforçando, o diferencial aqui é que a gente fez a análise transiente considerando o pivô em funcionamento, né? Considerou então a parte aérea do pivô, certo? Vou mostrar em detalhes aqui. Então aqui, né, a base da torre, normalmente se faz análise transiente até nesse trecho, então até da adutora até a base da torre, certo? E eu vou mostrar aqui que dá muita diferença quando você faz análise transiente somente da adutora e análise transiente, neste caso aqui, considerando o pivô como um todo, né? Considerando a parte aérea do pivô, com todos os emissores, né? Com todas as como se diz, os pendurais, né? E os sprays, né? Aqui é um detalhe do pendural mais o spray. A gente sabe que o pivô, o início do pivô, a vazão é bem baixinha e lá no final a vazão aumenta. Não vou entrar em detalhes do porquê, acho que a maioria sabe por quê. Porque quanto mais distante da torre, maior a área para ser coberta. Para manter a mesma lâmina, a vazão tem que aumentar. Então aqui, ó, o pivô tá rodando perfeitinho, ó. Vou fazer a análise aqui das permanentes. Ó, rodou 178,2 metros cúbicos por hora. A gente tem pressão aqui na base do pivô de 61,8, no topo da torre 58, lá no final no balanço tá chegando 44. Com essa pressão dá pra gente adicionar aqui um canhão se for preciso, né? Detalhe que aqui dos pendurais aqui com o emissor, né, com o aspersor. Aqui já é a válvula de 10 psi, né? Cada pendural tem uma válvula reguladora de pressão de 10 psi nesse caso, que é padrão aí para pivô. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, por exemplo, ó, a pressão de entrada dessa válvula aqui, ó. Pressão tá aqui, ó. Tá entrando 59,4 e saindo 7, então tá regulando a pressão 10 psi, né? E qual a vazão? Tá meio cheio de informações aqui, vou tentar desligar um pouco de informação. Deixa eu ver. Pressão deixa flow, é isso. Então somente ocultei algumas informações. Então a gente vê aqui, ó, tá todos os emissores regulados com 7 MCA, ou seja 10 psi, né? A vazão aqui, ó, 190 litros por hora no primeiro emissor. A gente observar aqui no meio do pivô, essa vazão já aumentou para 790 litros por hora, certo? E se a gente for lá no final, já vai estar chegando 1.700 litros por hora. Beleza? Então, só detalhando o pivô está funcionando e a gente vai rodar os transientes e ver como que vai ficar os resultados neste caso.
Eu vou mostrar depois aqui o resultado somente considerando a adutora. Vocês vão ver que o resultado é muito diferente. Beleza? Então acho que vale a pena essas considerações. Então vou rodar aqui os transientes, né? Vamos ver como é que fica. E a gente vai extrair algumas informações desses resultados aqui. Eu considero que essa aqui é a maneira mais correta de fazer uma análise transiente em pivô, né, nesse caso aqui, porque ele vai mostrar e retratar o mais próximo do real possível, né? O que está acontecendo aqui, certo? Então está terminando, o software está terminando de fazer os cálculos. É muita informação, né? Beleza. Então agora a gente consegue visualizar aqui, ó, os gráficos. O perfil, vou abrir o perfil da motobomba até o final até o balanço. Então aqui são os resultados, ó. Então o que que a gente tem aqui, ó? Essa linha verde a gente sabe que é o perfil, né, do terreno, da adutora, e aqui, ó, é o pivô central, ó. A gente consegue, ó, o detalhe que fica a torre, base da torre, topo da torre, o pivô e cada vão, ó. A gente consegue ver até a curvatura aqui dos vãos. Então é bastante próximo da realidade essa análise. Explicando aqui, então, a linha verde é o perfil do terreno e o pivô. A linha azul são as envoltórias transitórias mínimas. A linha vermelha são as envoltórias transientes, né, das máximas. E a linha preta aqui são as pressões permanentes. Então, se a gente observar, ó, nas duas primeiras torres a gente tem uma sobrepressão aqui um pouquinho chamando a atenção, certo? Vamos verificar as pressões para a gente ver, extrair alguma informação com relação às resistências das tubulações. Então aqui a gente tem o gráfico das pressões. Se a gente for considerar permanente aqui, o que é essa linha verde nesse caso, ó, daqui até aqui seria PN 125, né? Os primeiros 250 metros seria PN 125, e desse trecho até a base da torre poderia ser um PN 80, certo? Mas se considerar os transientes hidráulicos, teria que ser todo o trecho PN 125. Então a gente já conseguiu extrair uma informação importante aqui, né? Se considerar apenas as pressões permanentes, uma parte, metade da adutora seria 125, o outro trecho seria PN 80. Considerando os transientes hidráulicos, nesse caso seria tudo PN 125, ok? E é o correto, né, de se fazer. E outra coisa, chamando atenção aqui para as duas primeiras torres, né, essa sobrepressão aqui, tá? A gente vai rodar aqui agora. Deixa eu voltar aqui nesse gráfico que fica mais legal da gente ver os gradientes hidráulicos. Após 3 segundos a motobomba vai desligar, ó, simulando aqui um desligamento de motobomba por falta de energia. Então a onda vai e volta. Então é o período da canalização, né, 2L sobre A. E observe aqui na torre do pivô, ó, né, esses transientes, né, pode ocorrer vibrações, né, enfim, é a simulação considerando o pivô por completo, o pivô em funcionamento, né? Então dá para extrair bastante informação dessa análise, né, bem bacana. E então o que a gente tem aqui, ó, nesse trecho aqui a gente tem um pouquinho de subpressão, pressões negativas. E nesse trecho até a base da torre tem subpressões. Então a gente tem que resolver esse probleminha aqui. Não vou solucionar o problema aqui, que senão o vídeo fica muito longo. Mas eu tinha feito uma simulação aqui colocando uma ventosa aqui e outra aqui, solucionou o problema. Mas aqui é para a gente visualizar como que fica, certo? Então, ó, por que que a gente tem que observar esse ponto de sobrepressão aqui na parte aérea do pivô? Mas o pivô é todo de aço, zincado, é resistente.
mas tem partes do pivô, principalmente aqui na transição, né, de cada lance, tem essa pecinha aqui, ó, essa borrachinha, que é o flexível do pivô, né, que é uma peça sensível, né, é uma borracha, ela tem umas tranças de aço, mas é uma borracha, e ela é ligada com braçadeiras, então dependendo do grau de sobrepressão, isso aqui pode estourar, pode soltar, né? Então, mostrando aqui, reforçando que em pivô central ocorre transientes também na parte aérea do pivô, no pivô como um todo, certo? E a maneira correta que eu considero que se faça uma análise transiente, neste caso aqui pivô, certo? Vou mostrar aqui agora o perfil da adutora com o pivô. Essa aqui é o da torre, desculpa. Esse aqui é o perfil, ó, em detalhes. Aqui é a adutora, certo? Esse trecho é a adutora, tem mais ou menos 550 metros de comprimento. E aqui a gente consegue observar, ó, o pivô central, né? Então cada pontinho desse é um pendural, né? Por isso que tá muita informação. Desculpa, muita informação aqui. E a gente consegue visualizar que esse pivô ele tá uma declividade, ele tá em aclive, né? Ele tá subindo aqui um pouquinho, né? Mais ou menos 1,8% que deu aqui de aclive. Então ele não tá 100% plano. Então a gente consegue dar um zoom aqui em detalhe, ó. A gente consegue ver aqui a base da torre, topo da torre, e aqui, ó, cada pendural descendo, né? Então é muita informação que a gente tem aqui. Beleza? Agora, para finalizar, vamos comparar aqui, ó. Se eu fizer a análise transiente, considerando apenas a adutora, certo? Então vou fazer a análise transiente só na adutora, ou seja, da motobomba até a base aqui da torre, até nesse ponto aqui, ó. Daqui para baixo é PAD, certo? Então, aqui, ó. Então, para fazer essa análise de forma correta, eu tenho que chegar aqui com a mesma pressão, 61,8, a mesma pressão que está aqui, ó, 61,8, e mesma vazão, certo? Para simular esse transiente na adutora, mas ele tem que estar com a mesma vazão e mesma pressão até o ponto de interesse. Então, a gente fez isso, ó. Então, ele está com a mesma vazão de 178,2 e a mesma pressão na base, que é até onde eu vou fazer a análise transiente, ó. A gente consegue destacar, ó, esse trecho aqui que a gente vai fazer a análise transiente nele, certo? Então a gente vamos visualizar aqui o perfil dessa adutora, ó. Então é o perfil apenas da adutora. De praxe é isso que se tem feito, né? Fazer a análise transiente em pivô central apenas, considerando apenas a adutora. A gente vai ver que o resultado é completamente diferente, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu rodar permanente primeiro. Ó, a gente vai ver que vai dar vazão 178,2, pressão na base de 61,8, beleza? Então vamos rodar o transiente hidráulico aqui nesse caso. E aí agora a gente vai ver o resultado completamente diferente na adutora. Aí, ó. Se olhar, você não tem pressão, supressão nenhuma, né? Na adutora. Eu vou ter um probleminha a mais aqui de sobrepressão na adutora, tá? Vamos olhar as pressões, tirar algumas conclusões disso daqui. Então, ó, se considerar permanente, ela, né, desse trecho até aqui seria PN 80, como estava antes, não muda nada permanente, e o restante 80. Agora, se considerar os transientes, antes, se considerar o pivô, era tudo PN 125. Agora tem um trecho aqui que está pedindo um PN acima de 125, certo? Então o resultado é diferente. Então vale a pena ressaltar aqui essa comparação de resultados, né? Vou colocar um lado a lado aqui para ficar mais didático, os gráficos das envoltórias, certo? Vamos lá, ver se eu consigo fazer aqui. Eu acho que consigo. Vou ter que rodar de novo o transiente.
e vai ficar didático. A gente vai ver a diferença, né? Considerando apenas a adutora do pivô e a análise transiente considerando o pivô como todo, que é a maneira correta, ao meu ver, aqui de se fazer esse tipo de análise. Vamos lá. Você vê que é mais pesado para o software calcular isso tudo aqui, né? Porque é muito mais informação que está sendo processada aqui neste caso. Está quase pronto. Beleza. Show. Agora eu consigo abrir aqui, ó, o transiente hidráulico, perfil, certo? Vou colocar lado a lado, ó. Aqui vou colocar por baixo, aí, lado a lado, ó. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, análise transiente considerando somente o trecho da adutora. E aqui, olha a diferença. Aqui os transientes hidráulicos considerando o pivô como todo. Olha o trecho da adutora, o resultado que deu, e olha esse resultado. Então é completamente diferente. Ó, vou mandar rodar, ó. Vai, após 3 segundos desliga. Esse é o resultado considerando o pivô como todo, e aqui o resultado considerando apenas a adutora. Então um resultado muito diferente, né? Considero que essa aqui é a maneira mais correta de se fazer, certo? Aqui a gente consegue visualizar os transientes também no pivô, né? Na parte aérea do pivô, e aqui só na adutora, né? Então tá faltando bastante informação aqui, neste caso aqui, né? Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar, esse tipo de análise, né? A gente atentar assim para essas questões, né? Então é isso. Valeu.